Olá, tudo bem? Eu me chamo Vitória, eu sou da igreja CMA Sal da Terra. Opa. E lá na igreja nós estamos trabalhando, assim, não sou eu que estou pregando, mas eu estou lá. Estamos trabalhando uma série de pregações sobre devocionais, sobre o fato de ser importante fazer uma devocional. E aí, inspirada nessas pregações, refletindo muito sobre tudo isso, eu tenho feito com o meu PG e com o grupo de mães que nós temos lá, uma espécie de devocional curto em áudio, que eu mando para eles todos os dias, ou quase todos os dias, baseado no Sermão da Montanha. Dentro desse mesmo aspecto, eu me senti compelida, talvez assim, desafiada a fazer isso por vídeo também, para que mais pessoas possam se inspirar e estudar a Bíblia também. Meu intuito com esse vídeo não é que ele seja simplesmente a sua devocional, mas que ele te instigue a fazer mais ainda, estudar mais ainda a palavra de Deus, conhecer mais ainda aquilo que Deus espera de nós, certo? Tem muito material bom na internet, então que seja realmente uma inspiração, algo, um ponto de início, certo? Tá bom, eu falei demais já. Então, o estudo é sobre o Sermão da Montanha. Eu vou versículo a versículo. Agora, nesse início, não vai ser versículo a versículo, mas depois vai ser sim, tá bom? Então, eu vou ler Mateus 5, de 1 a 3. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu sei... Desculpa a tosse aí que eu ando com aquela gripe, aquela virose de todo mundo. Eu sei que é difícil entender o que significa ser pobre em espírito. A gente lê algumas passagens da Bíblia e passa batido. E não para pra pensar o que é isso e o que é ser pobre em espírito. Bom, às vezes, pelo menos na minha experiência, a gente pode acreditar que ser pobre em espírito é atribuir a si mesmo um valor baixo e lamentar por isso, chorar. Falar, nossa, não vale nada e só, tipo, sofrer e tal. Mas veja que ser pobre em espírito não é o simples atribuir a si mesmo um valor baixo. Não. É reconhecer o nosso valor baixo. É admitir de onde viemos e, portanto, a pequenez da nossa condição face ao nosso Pai Criador. Veja que quando eu admito, é porque eu acho que eu tenho valor, eu acredito no meu valor, e aí eu falo, mas eu vou agir como se eu não tivesse. Não. Quando você é pobre em espírito, você entende que você, por si só, não tem valor, certo? Isso é muito importante para entender o resultado do que é ser pobre em espírito. Que agora mesmo que eu vou falar. Quando nós fazemos isso de forma errada, o nosso único resultado é o quê? Sofrer, lamentar, autocomiserar, às vezes até murmurar e às vezes até mesmo pecar. Já o resultado de ser pobre em espírito é o acesso ao reino dos céus. Veja só, não é lamentar meramente. E por quê? Porque quando nós sabemos o nosso real valor, é impossível que não ocorra uma transformação e mudança de vida. Veja, uma vez que nós não estamos fingindo que nós não somos nada, mas estamos de fato estupefados com a imagem da nossa podridão, nós não conseguimos deixar de dar glórias a Deus por ter nos tirado dessa condição tão terrível e nos resgatado. Ora, que condição é essa tão terrível que Deus nos resgatou, né? Veja, é a condição de separados de Deus pela ofensa direta à sua santidade através do pecado. Vou ler um texto que está em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você não entende porque pecar ofende tanto a Deus, eu vou dar um resumo que é simples, mas ele é um pouco complicado de conceber. Então, se você tiver alguma dúvida, procure alguma pessoa da igreja para tirar suas dúvidas, ou até eu, caso seja possível. Olha, ao contrário de nós, Deus é santo e é absolutamente íntegro em seu ser. O que eu tô querendo dizer com isso? Que Deus não se contradiz. Deus não muda. Deus sempre esteve. Certo? Ninguém criou Deus. Deus não surgiu. Ele sempre esteve, certo? Em razão desse caráter íntegro, de ser santo, ele não pode aceitar o pecado, o nosso pecado. Ele não pode aceitar isso. Não faz parte da sua natureza isso.
Já nós, ao contrário, nós não somos como Deus, nós somos seres criados, então a gente tem um início, a gente tem um fim. E também por causa do pecado, principalmente o pecado original, nós somos corrompidos, nós somos dialéticos. O que é ser dialético, né? É ser uma pessoa que sempre está em constante mudança. Então, né, quem aprendeu isso em alguma coisa em filosofia, em sociologia, você tem a tese, você tem a antítese, você tem a síntese. Você tem a tese, a antítese, síntese, e assim as coisas vão acontecendo. Isso é um ser dialético. Deus não é dialético. Deus é íntegro, ele não precisa disso. Ele não muda, certo? Já nós não. Nós mudamos. Nós somos como vapor, nós somos assim fugazes, passageiros. E é justamente por isso que, diferente de Deus, nós conseguimos conviver com o pecado. Nós conseguimos não repudiar totalmente o pecado. Deus tem que punir o pecador que o ofendeu condenando. Mas ele não faz isso porque ele é mau, porque ele é sádico. Mas porque é a única resposta possível à sua santidade. Veja, se você consegue mensurar apenas um pouco o tamanho do poder de Deus, você vai conseguir entender que a sua ofensa a Ele, por meio dos seus pecados, é tão grande e maior do que você consegue imaginar, admitir. A única condenação que seria passível de reparar essa ofensa é a separação eterna deste Deus, certo? É nessa situação que somos bem-aventurados se somos pobres em espírito. Você pode falar, o que é bem-aventurado? O que você está falando quando você diz bem-aventurado? Uma outra tradução para a palavra bem-aventurado é feliz. É como se fosse abençoado, entendeu? Já leu algum salmo que estava ali? Feliz é o homem que... É isso que quer dizer bem-aventurado. Por quê? Porque graças a Deus a pessoa teve esse entendimento, sabe? Então é nessa situação em que a gente compreende que o nosso pecado é muito grande, uma ofensa enorme a Deus, e que Ele enviou Jesus para pagar esse pecado no nosso lugar, porque nós não seríamos capazes, é que nós somos pobres em espírito e reconhecemos e suplicamos pelas misericórdias de Deus. Também está escrito, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Veja que até mesmo este reconhecimento, tudo isso é obra de Deus, não é obra nossa. Até mesmo a gente chegar a essa condição de ser pobre em espírito também é obra de Deus. Então se você está aqui hoje, agradeça, porque isso é obra de Deus. Você é bem-aventurado e você herdará o reino dos céus. Por isso, eu convido você a refletir nessa palavra, reconhecendo a condição que Deus retirou você por meio de Cristo Jesus. Eu gostaria de citar um trecho que eu ouvi de um artista no Instagram. É um artista já mais velho, hoje muitas pessoas não conhecem ele, mas eu assisti, minha mãe era muito noveleira, e eu assisti ele, e ele citou um trecho de uma autoridade religiosa que me tocou bastante. Eu gostaria de compartilhar com você. A mim, a imagem dos meus pecados me comove muito mais que a imagem do Cristo crucificado. Sim, diante dessa imagem do Cristo crucificado, eu sou levado a ensoberbecer-me por ver o preço pelo qual Deus me comprou. Diante da imagem dos meus pecados, é que eu me apequeno por ver o preço pelo qual eu me vendi. Por ver como Deus me compra com todo o seu sangue, eu sou levado a pensar que sou muito, eu valho muito. Mas, quando eu noto que eu me vendo pelos nadas no mundo, aí sim eu vejo que sou nada. Eu valho nada. Então, veja, o sacrifício de Cristo, ele é grande, não é porque nós somos grandes. O sacrifício de Cristo é grande porque Deus é grande, porque Deus é poderoso. E quando nós reconhecemos isso, quando nós compreendemos isso, nós temos acesso ao reino dos céus, certo? Então eu gostaria de deixar essa reflexão com você. Eu gostaria que isso te impulsionasse a conhecer mais de Deus, porque é maravilhoso estudar a palavra de Deus, é maravilhoso compreender o quanto somos amados, embora pecadores, certo? Obrigada.